Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus para adorar o nosso Deus. Aleluia. Jesus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Será que você consegue bater palmas? Está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Como é que é? Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa Aquele que está feliz. Amém. Grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Cante comigo. Com Jesus no coração a gente é feliz. Oh, com Jesus no coração é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus! Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, Jesus é o motivo da nossa. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja. De Deus. Vamos começar a entronizar o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Deus, tu estás aqui nesse lugar. A tua presença já está aqui nesse lugar. Quando chegamos aqui, o Senhor já estava.
obrigado neste lugar, Jesus. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fale isso para ele essa noite. Abre o seu coração para o Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. A mais pura verdade. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então descansa o meu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim ser. Que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Fale isso pra ele. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no seu pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim, eu sei. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo, mas eu sei, eu pensar em desistir, você estará, aleluia, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei, você estará ao meu lado.
aposto de que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia! Oh, Deus! me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Será que você pode falar isso pro Senhor essa noite? Repita comigo, do fundo da tua alma. Aquieta minha alma, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia! Tem alguém que você clama para que tua alma acalme. Oh! Chama por ele. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E o que? Tudo está em ti. Diz pra ele: por ti vou caminhar. Declara: tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Graças a Deus, né, irmãos? Sempre há de existir o quê? Um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra quem? Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, declara baixinho pra ele: eu me rendo ao Senhor.
nessa noite. Oh, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Declara. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir o quê? Um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a seus pés, és tudo que eu preciso. Aí eu me lembro de um homem conversando com o Senhor. Ele fala: Senhor, como eu vou nascer de novo? Como? É entrando na minha mãe? Não, você precisa nascer no Espírito. E Ele está aqui, Ele está aqui. Hoje é o dia de você ter um encontro com o Senhor Jesus. Se renda a Ele. Eu me rendo aos seus pés, és tudo pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Jesus. Jarbas, oh, clama por Ele. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Vamos orar, irmãos. Jesus, Jesus, Jesus. Eu acredito muito nas mãos de Deus sobre as nossas vidas. Um dos símbolos da morada é uma casa. Nós podemos construir tudo aqui ao nosso redor, mas a nossa segurança está no Senhor. É Ele quem nos cobre nessa noite, todos os dias. E nós queremos orar debaixo desta revelação. O Senhor Jesus levantou-nos como edifício, mas a cobertura está em nosso Deus. É Ele quem guarda a nossa casa, a nossa família, até a nossa parentela, até quem não está debaixo deste lugar, debaixo desta unção espiritual.
espiritual. Até quem não membra a namorada está sendo guardado pela promessa que ele tem namorada e ele tem nesse lugar. Então, se você crê, querido, levanta a tua mão para o céu, porque o céu já desceu aqui, e quando o céu desce, o milagre tem para acontecer. Tem milagre para acontecer na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, nós vamos orar. Segura. Pai, nós queremos te apresentar a nossa família. Debaixo desta revelação, nós entendemos que o Senhor está nos guardando, guardando a nossa casa. O que guarda a nossa casa não é o teto, o que guarda a nossa casa não é o vigia, não é o sentinela. O que guarda a nossa casa é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Então vai lá, vai de encontro ao nosso lar, vai de encontro à nossa família. Livra-nos dos ataques do nosso adversário, em nome de Jesus, meu Senhor. Decreta a vitória sobre a nossa família, decreta a falência das ações do inimigo, decreta a falência das armas do nosso adversário e garante a nossa vitória, porque o nome do Senhor também será glorificado. Oh Deus, pedimos a Ti esta unção que possa invadir a nossa família, a nossa história, os nossos filhos sejam guardados por esta promessa. Oh Espírito Santo, que nenhum deles se percam, mas estejam assentados à roda da mesa, ao redor da mesa, alimentando da Tua palavra, do Teu Espírito, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Tu és o nosso alimento, ó Deus. Tu és a nossa provisão, ó Deus. Tu és o nosso sustento, ó Deus. Tu és o nosso Senhor, ó Deus. Tu és o nosso Salvador, ó Deus. A nossa casa servirá ao Senhor por todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, se você pode, aplauda ao Senhor Jesus por esta proteção sobre a tua vida, por esta proteção. Enquanto Jesus estiver na casa, você está guardado nela. Enquanto Jesus estiver na casa, a tua família está guardada. Enquanto você estiver dentro da casa, a promessa vai se cumprir. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Se você crê nessa promessa, você pode aplaudir a Ele mais forte. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Quero desejar uma boa noite a você que está aqui nessa noite, você que está na sua casa, que a graça do Senhor Jesus possa alcançar aí o seu trabalho, a sua casa, possa alcançar aí onde você estiver. Eu tenho certeza que essa atmosfera que está aqui, esse ambiente de glória que está aqui vai alcançar sua vida, sua família e o seu lar em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos estão aqui nessa noite e precisam ouvir a voz do Senhor? Quantos estão aqui nessa noite e precisam ouvir a voz do Senhor? Diga, eu preciso. Aleluia. Se você precisa, isso. Se você precisa, quero chamar a preletora da noite, Tati. Vem cá, Tati.
Você pode receber a Tati, aplaudindo ao Senhor pela vida dela? Isso. Sabe, irmãos, pode aumentar um pouquinho só? Pode aumentar um pouquinho? Isso. Sabe, irmãos, eu fico muito, muito feliz com o que Deus tem proporcionado para a gente aqui. E aqui na Morada eu fico muito feliz quando tem mulheres de Deus nesse lugar aqui que são ministras da palavra do Senhor. Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz. E o que eu aprendi nessa é valorizar as pessoas que caminham conosco. Então eu fico feliz que nessa noite a Tati está aqui e vai trazer a palavra nessa noite. Você pode estender suas mãos para cá? Isso. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem falado aqui já através dos louvores. Pai, nossa oração, Senhor, que Tu possa continuar falando aos nossos corações. Pai, fala com nossos corações através da palavra. Pai, abençoe Tati, que ela possa ser, mais uma vez, Senhor, canal da Tua palavra. E que essa palavra ela possa conseguir falar com clareza, Senhor, e com a unção, Senhor, que Tu deu a ela. Pai, que essa palavra possa chegar aos nossos corações. Pai, fale conosco, nós precisamos ouvir a Sua voz. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Boa noite, a paz. Esse é o melhor momento, mas também é um momento um pouco, né, de aflição, mas é o melhor momento, quando você chega aqui, pega o microfone, sobe para falar da palavra de Deus. E assim como o pastor Taurino, né, falou, eu faço dele as minhas palavras. Não existe diferença, né, entre nós. Apenas hoje foi me dada uma missão e eu vou cumpri-la em nome de Jesus, né? E você daí de baixo me ajuda a ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Pode permanecer sentados? Nós vamos ler aqui livro de Atos, capítulo 27. Eu vou ler a partir do versículo 9. É um texto muito longo, eu não vou ler o texto todo. E aí, à medida que a gente for falando, eu vou contando a história para os irmãos. E os irmãos vão conferindo na palavra. Então, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9 ao 25. Amém? Atos 27, versículo 9 ao 25. O título é A Viagem de Paulo para Roma. Amém, amados? Então, diz a palavra do Senhor nessa noite, no versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas.
E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Eu vou parar por aqui porque o texto é longo. E assim como eu disse, a gente vai falando sobre ele no decorrer da palavra. Glória a Deus. Irmãos, não há dúvida de que Paulo, eu creio que aqui todos conhecem, se não a maioria, de que Paulo era um homem de fé, de que Paulo era um homem de coragem. Ele mesmo falando de si próprio, ele fala assim: ora, no meu ministério já foram uns 3 naufrágios, eu já fui açoitado não sei quantas vezes, prisões, tantas prisões. Então Paulo, ele foi um homem que ele, quando aceitou a Cristo, ele procurou viver a essência do Evangelho. Ele entendeu que Cristo merecia tudo que ele poderia oferecer a ele. Então não há dúvida de que ele era um homem de fé. Aqui nós lemos que Paulo, ele estava em uma viagem, porque era necessário que ele chegasse a Roma. Só que Paulo, nessa viagem aqui, ele estava em condição de um preso. Ele estava preso, sendo conduzido a Roma, porque ele foi julgado pelos judeus, pelos senhores, de ser o quê? Um perturbador da ordem, de pregar Cristo ressuscitado, de ser um organizador de seita. Então Paulo, ele recorreu ao poder de Roma, porque ele também tinha cidadania romana. Só que se vocês voltarem um pouquinho mais lá atrás, e eu vou deixar a referência aqui em Atos, capítulo 19, Paulo, ele fala com seus lábios que ele tinha um desejo de ir a Roma. Ele tinha um desejo de ministrar em Roma. Ele tinha um desejo de estar com os irmãos em Roma e de alcançar a Espanha após Roma. Então Paulo, ele já vinha falando isso, já tinha colocado isso no seu coração, nos textos um pouco mais lá para trás. Só que pensa comigo. Paulo queria ir a Roma, ele já tinha declarado com seus lábios lá em Atos 19. Paulo estava indo a Roma, mas a condição de Paulo era de prisioneiro. Ele não entrou num cruzeiro para chegar até Roma. Para chegar até Roma, ele entrou como prisioneiro em um navio, para ser julgado, para se defender lá em Roma. Então já existia um propósito no coração de Paulo de ir a Roma levar a palavra de Cristo. E já existia no coração de Deus também esse propósito. Porém, como Paulo ia chegar a Roma, é outra história. Porém, o trajeto de Paulo até Roma é outra história. O processo de Paulo até Roma é outra história. Ele entra embarcado como prisioneiro nesse navio. E o que eu penso que Paulo que coloca na sua mente, penso que ele coloca em sua mente é o seguinte: eu vou até Roma, eu entrei no navio, eu sou preso, porém essa prisão aqui
não estava muito pesada para Paulo. Porque esses irmãos foram ler um pouquinho os capítulos primeiros, os versículos primeiros que eu não li, mas eu estou relatando. Tem uma parte que o centurião permite Paulo receber algumas coisas dos irmãos da igreja para o seu sustento. Permite que Paulo receba, que Paulo desça do navio. Então assim estava a prisão de Paulo. Então para Paulo ia continuar o quê? Tranquilo. Só que não, né? Porque muitas das vezes quando Deus fala conosco, Tatiane, eu tenho um propósito na sua vida. Você vai chegar ali, você vai chegar lá. A gente tem, por mania ou costume, a gente escuta e a gente faz o quê? Olha logo para o final. E eu vou chegar lá, porque Deus falou que eu vou chegar lá na porta. A gente olha para o final. Só que nesse final existe o meio, existe o processo, existe o meio. Paulo sabia que ele ia chegar a Roma, porque ele já queria ir. E ele estava no navio, mesmo prisioneiro. Então ele pensou, vou chegar a Roma, o propósito de Deus está sendo cumprido, eu vou entrar no navio e lá eu vou desembarcar. Só que não. Vem o processo do meio. E é aí no meio, no processo, que o Senhor muitas das vezes vem nos tratar. Que o Senhor muitas das vezes vem nos ensinar. Que o Senhor muitas das vezes quer falar conosco, quer nos direcionar. E aí Paulo, ele entra, ele vai cumprir o seu propósito. E o coração dele, eu creio que estava feliz, porque ele ia a Roma. Só que de repente, alguém tem uma ideia. Alguém tem uma ideia. E quer mudar a rota, quer mudar o caminho. E aí Paulo fala assim, olha, no versículo 9 que a gente leu. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Esse jejum aqui era um jejum que os judeus faziam. Era um jejum de perdão. Geralmente esse jejum ele era lá para o final de outubro. E Paulo era conhecedor, era um homem inteligente. E Paulo falou assim, nesses meses os mares estão muito agitados. Foi isso que Paulo quis dizer. Mês de outubro, final do mês, final do ano, os mares estão agitados. É melhor vocês não irem por esse caminho. Só que Paulo era prisioneiro, certo? Mesmo essa prisão estando um pouco relaxada para Paulo, Paulo não tinha voz. Ali Paulo não tinha voz de apóstolo, Paulo não tinha voz de profeta, Paulo não tinha voz de militar, Paulo era um preso. E ele tentou avisar. Só que Paulo não foi ouvido. Então Paulo se recolheu. Eles não ouviram a Paulo. E mesmo Paulo sendo um homem de fé, a fé não é insensatez. Fé não é ser insensato. Paulo, ele era homem de fé. Ele poderia falar, não, pode ser, vamos encarar os mares. Vamos encarar essas águas aí, porque Deus é comigo. Vamos embora, eu sou um homem de fé, um homem de coragem. Vamos mesmo depois do jejum, não tem problema não. A gente já está aqui? Não. Mesmo Paulo sendo homem de fé e coragem, ele não era insensato. Ele falou, melhor não. Então, irmãos, quando diante de nós, eu sei que nós somos pessoas de fé. Mas se você tem orado ao Senhor, se você tem buscado direção ao Senhor, e se o Senhor falar contigo, e se você vê que não é o momento de você passar por essa porta, de você abrir um negócio, de você iniciar algo na sua vida, seja sensato. Fé não é loucura, não é insensatez. Procure a direção do Senhor, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ainda que você tome decisões que as pessoas não concordem.
Ainda que você tome decisões que as pessoas não aceitem. Ainda que as pessoas que estão próximas a você não entendam. Ainda que as pessoas que estejam próximas a você não acreditem no teu chamado, no teu ministério, naquilo que você sonha, naquilo que você diz, não tem problema. Né? Eu quero te falar, seja bem-vindo. Porque também não acreditaram em Jesus, porque também não acreditaram em Davi, porque também não acreditaram em José. A família, os irmãos de Jesus não acreditavam em Cristo. Os irmãos de José não acreditavam nele. Os irmãos de Davi não acreditavam em Davi. E por que a gente fica entristecido quando o meu irmão do meu lado não acredita em mim? Por que a gente se entristece, se abate quando o meu esposo não me dá o apoio que eu queria? Quando a minha esposa não confia, não acredita, por que a gente se abate? Por que quando você recebe uma palavra do seu melhor amigo, que não é a palavra de ânimo que você aguardava, você se abate, você desiste do teu ministério e você acha que o seu amigo tem razão e você diz, é melhor eu parar mesmo, porque não é para mim. Não é para mim. Se essas coisas aconteceram com Cristo, se essas coisas aconteceram com os nossos irmãos que vieram antes de nós, então por que se abater? Por que parar quando nos sentimos rejeitados e abandonados, como José se sentiu? Por que desistimos? Por que queremos parar? Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Então aqui Paulo, ele tinha avisado, mas ele não foi ouvido. E diz aqui no próximo versículo, no versículo 11, diz assim, uma coisa muito interessante. Paulo falou, e no versículo 11 diz, porém, a maioria decidiu prosseguir com a navegação. A maioria decidiu prosseguir com a navegação. E eu quero te falar uma coisa que o Senhor falou ao meu coração. Muitas das vezes você olha para aquela pessoa e não entende por que ela passa o que ela está passando. Por que ela vive o que ela está vivendo. E eu quero te falar que muitas das vezes nós somos jogados na tempestade, sim. Paulo foi jogado na tempestade. Paulo estava certinho. Paulo estava sendo preso primeiro por amor a Cristo. Paulo estava na navegação quietinho, indo cumprir o quê? Um propósito de Deus. Paulo avisou, não façam isso, não naveguem agora. Mas a maioria decidiu que navegar seria bom. Paulo foi jogado na tempestade junto com a maioria, porque ele não tinha voz. E muitas das vezes nós somos jogados na tempestade, sim. E aí onde você olha para a pessoa e diz, eu não entendo por que ela passa por isso, foi jogada na tempestade. E muitas das vezes nós nos lançamos na tempestade com as nossas decisões. Porque fazemos besteira, porque erramos. E nos lançamos na tempestade. Mas Paulo aqui ele foi jogado por decisão da maioria. E ele teve que acatar. Cuidado com a decisão da maioria. Talvez você não tenha voz nessa decisão. Mas você tem o poder que Paulo tinha. O poder da oração. Talvez nessa tempestade você foi jogada e não tem mesmo o que fazer. E você vai ter que ficar como Paulo, como espectador. Você vai ter que ficar sentado, olhando e aguardando o que vai acontecer. Mas eu quero te falar, confia no Senhor. Confia no teu Deus, confia no processo, confia no caminho. Não enxerga só o final. Eu vou te falar rapidinho de Davi, eu vou voltar aqui para Paulo, eu não vou me perder porque eu estou falando de caminho, de percurso, de propósito e de chegar lá. Mas até chegar lá, existe o processo do meio, que é o processo doloroso. Rapidamente, Davi. Nós conhecemos a história desse grande homem de Deus. Davi foi escolhido como rei. Saul estava reinando, começou a desagradar ao Senhor. Samuel sofrendo, Deus falou assim, Samuel, enche o teu chifre e vai. Vai até a casa de Jessé.
Pega um bezerro aí, fala que você vai sacrificar para você passar sem ninguém desconfiar de nada. Vai até lá, sacrifica, porque hoje eu quero constituir um novo rei sobre Israel. Irmãos, Deus, a nossa mente não chega nem perto da mente do Senhor. Deus é um Deus de estratégias. Deus é um Deus que já está no meu e no seu amanhã. É por isso que o como não me pertence, não te pertence. É por isso que o como Deus vai fazer não nos pertence. Quando a gente quer entender o como, que as coisas começam a ficarem muito difíceis na sua vida, e que aparentemente você está se afastando da promessa, você está se afastando dos propósitos, você tenta entender como eu vou chegar lá. O como não é seu, o como é de Deus. O como pertence ao Senhor. E aí Davi, Samuel vai lá, vai na casa de Jessé, olha os filhos e pergunta para ele: acabaram seus filhos? Ele fala: não, tem um que está lá no pasto, cuidando das ovelhas, chama ele. E era Davi. E aí Davi vem e o Senhor fala: Samuel é esse. E Davi é ungido e separado a rei ali naquele momento, um adolescente. Um jovem. E aí Samuel vai embora e Davi volta para cuidar das ovelhas. E aí mais à frente, passa um tempo. E aí a Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Samuel que Saul, o rei, ele começou a ser atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Esse espírito atormentava Saul. E o povo procurando a solução para o seu rei, falaram assim: eu conheço uma pessoa que pode de repente ajudar Saul. Eu conheço um tangedor, tocador de harpa. Ele toca e toca muito bem. Davi não só tocava, ele tocava muito bem. Ele era um dos melhores, porque ele se aperfeiçoava. E aí vão buscar Davi e traz Davi para próximo de Saul. E aí eu quero te falar que o primeiro contato que Davi teve, chegando perto do trono após a unção, foi entrando para prestar um serviço. Foi entrando para fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor. Se ele fosse um homem arrogante, se a mente dele não fosse uma mente já voltada para Cristo, para Deus, ele poderia falar: não, eu vou lá tocar? Não, mas aquele trono é meu. Eu fui ungido por nada menos, nada mais que Samuel. Aquele trono lá é meu, eu vou lá tocar para ele? Não. O primeiro contato que Davi teve, próximo à sua promessa, ao propósito de Deus na vida dele, não foi logo chegando e pulando no trono. Foi prestando um serviço, aquilo que ele sabia fazer. Eu vou lá tanger para o rei, eu vou lá tocar. E o Espírito Santo afastava aquele demônio da vida de Saul, quando Davi tocava. É por isso que o como não pertence a nós. A gente fica tentando imaginar como é que Deus vai fazer, como é que a gente vai chegar, como é que vai acontecer. Davi foi prestar um serviço e ele voltou. A próxima situação vem a história de Golias. Davi, ele enfrenta Golias, derrota Golias. Lá em cima, seus irmãos debocham dele, ele já tinha sido ungido. E aí Saul vê, se agrada e fala: não, agora você, Davi, vai ser o meu centurião. Você não volta mais para casa, você fica comigo. E estava tudo aqui muito bem entre Davi e Saul, até que Davi começou a se destacar demais. Ele começou a guerrear, ele vencia, e o Senhor era com ele, ele crescia. E as mulheres cantavam, né? Saul, aquela musiquinha. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul começou a criar inveja no seu coração, de maneira que ele começou a perseguir a Davi. E eu quero te falar que da unção até a chegada do trono foi quanto tempo?
mais ou menos 15 anos. Você entende isso, irmãos? Davi foi ungido e não foi rei no dia seguinte. Davi passou pelo processo, eu vou te falar. E é onde às vezes nós pensamos, eu fui ungida, eu aceitei Jesus e tudo piora na minha vida, nada melhora. Eu quero te falar. Depois que Davi foi ungido, as coisas se tornaram mais difíceis para ele, até ele chegar ao propósito de Deus. A Bíblia fala que após todo esse fato, após o coração de Saul se encher de inveja, Davi foi extremamente perseguido por Saul. Você pensa que Saul só tentou matar Davi 2, 3 vezes? Aquela história que a gente conhece desde pequenininho, da caverna, né? Que foi lá, dormiu, e aí cortou as vestes de Saul. Ali Saul estava perseguindo Davi? Não. Saul tentou matar Davi por volta de umas 30, 40 vezes. Saul passou a perseguir Davi violentamente, dia e noite, para impedir que Davi chegasse ao trono. Ele não sabia que Davi tinha sido ungido rei, porque Davi não saiu contando para todo mundo, até porque ele poderia morrer. Davi guardou para si e não saiu espalhando para todo mundo que ele ia ser rei. Mas ele passou pelo processo, não foi fácil, foi difícil. Só que lá no Salmo 124, Davi vai falar assim: se não fora o Senhor por mim, se não fora o Senhor por nós, ora diga Israel. Você pensa que Davi temia? Sim, eu creio que em algum momento ele teve medo. Mas lá no Salmo 4 ele fala assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Agora veja a confiança desse homem que era perseguido quase todos os dias, que após a unção, que após receber a promessa, as coisas se tornaram mais difíceis na vida dele. E ele ainda olhava e falava: eu consigo dormir em paz, porque o meu Deus me faz habitar em segurança. Porque Davi confiava que ele ia chegar lá onde Deus falou que ele ia chegar. E hoje eu fico pensando no processo no meio, e no nosso evangelho, eu me incluo nisso, que nós vivemos. Quando o Senhor fala conosco, você vai chegar lá, e aí eu começo a passar por tempestades, por ventos fortes, e eu começo a duvidar da promessa, e eu começo a ouvir vozes do meu lado: olha, eu acho que não é por aí. Eu começo a ouvir as vozes da maioria. Aleluia. Até Davi chegar no trono, foram anos. E às vezes a gente esmorece. E voltando aqui para Paulo. Paulo foi jogado nessa tempestade por decisão da maioria. Só que Paulo ficou lá aguardando no Senhor. E quando a gente começa a ler, as coisas começam a piorar. As coisas começam a ficarem difíceis. Os ventos começam a ficarem fortes. E eles começam a se desesperar. Eles começam a ver que essa navegação não vai ser fácil. E aí o barco começa a ficar à deriva, não tem mais o que fazer, tem que largar tudo, tirar a âncora e vai para onde o vento leva. E Paulo lá de espectador. Só que chega um momento quando eles falam assim: visto que os homens, no versículo 20 diz, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles já não tinham mais esperanças de salvamento. Eles ficaram 14 dias em alto mar. Foram 14 dias. Quando eles viram que não tinham mais esperança, quando eles pararam de tentar fazer o barco ancorar, quando eles pararam de tentar com as suas mãos, porque não tinham mais forças, eles haviam de fato desistido. A escuridão era tão grande, que eles não enxergavam mais o sol, nem a lua,
nem as estrelas. Eles não sabiam se era dia, se era noite. O barco estava à deriva e indo conforme o vento soprava. E Paulo ali nessa tempestade, porque ele foi jogado, ele não procurou. Até que quando não tinha mais solução, não tinha mais saída, Paulo se levanta e fala assim. Primeiro ele dá uma catucada. Eu falei que não era para vocês navegarem por esses mares agora. Eu avisei. Mas não tem problema, porque hoje o anjo da parte de Deus que eu creio e sirvo apareceu para mim dizendo: Paulo, não tenha medo. Ninguém vai morrer. Vai ser só um naufrágio. Mas Paulo não era um homem de fé? Paulo não era um homem de coragem? Mas eu entendo que quando alguém aparece e diz assim, não tenha medo, é porque você teve medo. Porque também não era para menos. O mar agitado, o mar escuro, é difícil, irmãos. É difícil. Você não enxerga nada, você não vê nada. Você não tem para onde ir, você está no mar. Não tem o que fazer, não tem solução. Eu faço o que agora? Fui abandonada, fui rejeitada, estou presa. Longe de casa, da minha família, não tem ninguém. Ué, mas Deus não falou que eu vou pregar em Roma? Ué, mas não estava no meu coração esse propósito? Ué, mas não nasceu no coração de Deus? Ué, mas Deus não falou que eu vou chegar lá em Roma? E por que eu estou parada nesse mar? E por que eu estou parado nessa tempestade? E por que eu não sei para onde ir? E por que eu não sei para onde navegar? E por que o meu navio está sem direção? Não tenha medo. Isso é medo. Isso é desespero. Não significa que você não tenha fé. Você tem fé. O medo é humano. E muitas das vezes é defesa. Não tenha medo. Aquele que disse que você vai chegar, ele te garante no processo. Ele te garante no meio. Mesmo que os ventos soprem ao contrário. Mesmo que você olhe e não enxergue nada. Mesmo que você, aos teus olhos, se distancie da promessa. Mesmo que tudo se torne mais difícil para você. O que te prometeu te garante no processo. Aleluia. Não tenha medo, Paulo, ninguém vai morrer. Hoje ninguém morre. Nem você, nem as 276 pessoas desse barco. Pode dizer que ninguém vai morrer, porque você está aqui nesse barco. Aleluia. E eu quero te falar nessa noite que você não vai morrer. A sua família não vai morrer. Porque você está no barco. Aleluia. E aquilo, e a bênção que está sobre você, está sobre a sua casa. A tempestade pode se levantar. A escuridão pode se levantar. O improvável pode se levantar. O que você não esperava que viesse a acontecer, pode acontecer. Mas eu quero te falar que Deus está contigo nesse barco. E nessa noite Ele te diz, não tema, você não vai morrer. Aleluia. Você até vai naufragar, porque Paulo naufragou com as 276 pessoas. Você até vai naufragar. Você vai beber um pouco de água, você vai se afogar um pouquinho, mas você não vai morrer. Você vai chegar na ilha. Aleluia. Você vai chegar lá. Você vai sofrer perseguição quase todos os dias. Mas você não vai morrer, eu não vou permitir que te matem, que tire a sua vida, você vai chegar lá. Aleluia. E Paulo transmitiu isso para aqueles homens. E a história ela continua se desenrolando, eles ainda continuaram um pouco à deriva. Aquele navio à deriva, eles ainda continuaram ali. E aí vem novamente o centurião, fala assim, é melhor a gente matar os prisioneiros, porque se a gente parar aqui e deixar eles pularem no mar, eles vão fugir. Mas aí o que mandava mesmo falou assim, não,
eu quero poupar a vida de Paulo, então não vai matar ninguém. Porque não adianta, irmãos. Não adianta. Se o Senhor falou que você vai fazer, que você vai chegar, pode levantar a decisão da maioria, pode levantar ideias de jirico, como dizem por aí. Não adianta, você vai chegar lá. Você vai cumprir o seu propósito, Deus vai te fazer chegar lá, não adianta. E aí, mais uma vez, não, vai chegar todo mundo. E aí Paulo se levanta e Paulo, olha, ele já não está mais na condição de prisioneiro, ele já começa a organizar, administrar e fala, olha, hoje vocês vão comer, muitos dias sem comer. Vamos comer, porque Deus já garantiu essa vitória. E aí o povo se alimenta, e aí joga mais uma coisinha ao mar. E aí os homens começam a se animar, criam ânimo. Aí começa a lançar âncora para medir lá a profundidade do mar, do navio. Até que o navio, ele encalha de vez, e eles falam, olha, tem uma ilha ali. Vamos se lançar ao mar. E se lançaram ao mar, e alguns chegaram a nado. E a outros subiram lá em tábua e foram nadando até uma ilha. Essa ilha é a ilha de Malta, capítulo 28. Irmãos, tanto Deus pode, fazer com que a promessa demore, como foi na vida de Davi, 15 anos. Como ela pode vir rápido, mas Deus tem os seus meios, tem os seus caminhos. É o como de Deus. A gente pensa limitado, Paulo, vou chegar a Roma, vou entrar no navio, vou chegar lá. Não, mas Deus tinha algo, tinha mais coisa ali no meio. Tinha mais coisa para acontecer no processo. Deus queria usar mais Paulo ali em outras coisas, em outras situações. E vamos prestar atenção no nosso Deus, Deus faz muito isso. Já vou terminar. Nosso Senhor faz muito isso, No processo, no meio, Ele quer ensinar mais coisas. Parece que a gente para. A gente precisa se atentar a isso, porque às vezes Deus quer que a gente pare para realizar algo. E ali eles chegaram na ilha, no capítulo 28, e eles foram recebidos pelo povo de Malta, que era de origem fenícia. E eles foram bem recebidos por aquele povo, que as pessoas falavam mal, mas eles foram bem recebidos. E eles foram bem alimentados. E eles foram aquecidos, fizeram fogueiras para eles se aquecerem. Paulo ainda não tinha chegado a Roma. E aí, numa dessa situação, Paulo foi mexer lá nos gravetos para poder pegar, fazer uma fogueira. E no capítulo 28 fala que Paulo ele foi picado, mordido por uma víbora. Grudou na mão de Paulo. E aí aquele povo daquela ilha falou assim, agora ele vai morrer. A gente não está entendendo o que está acontecendo com esse homem, porque já veio do naufrágio. Agora ele chega aqui, ele é picado, por uma serpente. Ele é mordido por uma serpente. Mortífera. Mordeu, acabou, morreu. Na hora. Só que não. Porque no capítulo 28 vai falar que a serpente pega Paulo, e as pessoas ficam assim, agora vai. Não vai. Porque Deus era com Paulo. Tinha um propósito. Tinha um propósito na vida de Paulo. Paulo estava no meio. Foi um naufrágio, uma mordida. Foi carinho? Não, irmãos, doeu. Doeu. Com certeza doeu. Mas Deus estava com Paulo. E aquele povo olhou e falou, não, isso aí só pode ser um Deus. Ele não é normal, não. E Paulo consegue chamar a atenção daquele povo, ministra a palavra, vai para a casa de um homem chamado Públio, cura o seu pai, a fama de Paulo se espalha, o evangelho se espalha. Paulo fica nessa cidade, nessa ilha, uns 3 meses, para depois ir a Roma, cumprir o seu propósito. Irmãos, parece que Deus tem algumas coisas no meio do caminho mesmo, conosco. Aí eu me lembro da mulher que tocou na orla dos vestidos, das vestes de Jesus. No meio do caminho, Jairo vai lá, Jesus, minha filha está doente. Jesus, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, cure a minha filha, ela está doente. E aí Jairo consegue a atenção de Cristo, pega Cristo e vão embora.
A Bíblia fala que uma multidão seguia, oprimia, apertava, e no meio do caminho veio uma mulher que já doente há 12 anos, com fluxo de sangue que não parava, há 12 anos, ela escuta falar de Cristo, mas ela vai lá, se espreme no meio da multidão, e ela toca lá na orla das vestes de Jesus para ser curada, porque ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. E aí Jesus para e fala: quem me apertou, quem me oprime? Senhor, mas é muita gente, está todo mundo aqui. Não, eu senti que saiu algo de mim, me tocaram diferente. E assim deve ser conosco. Nós precisamos tocar no Senhor diferente. Nós precisamos tocar em Cristo de forma diferente. E aí no meio do caminho, Jesus para e faz esse questionamento. E Jairo está ali aflitíssimo. Meu Deus, a minha filha está muito ruim. E de repente chega alguém e fala assim: Jairo, acabou. Deixa o mestre ir, sua filha já morreu. Não deu tempo. Acabou. E aí Jairo vai lá e fala: Senhor, Jesus, minha filha já faleceu. Não precisa mais, Senhor, obrigado. E Jesus fala assim: Jairo, crê tão somente. Sua filha não morreu. Creia tão somente. Onde você mora? Me leva lá. Porque às vezes parece que no meio do caminho a gente está perdendo tempo. Às vezes parece que no meio do caminho a gente perde tempo. Às vezes parece que no meio do caminho Jesus se atrasou. Às vezes parece que no meio do caminho não dá mais, encerrou. Mas Jesus prossegue com Jairo, vai até lá, chama os seus, entra na casa e cura a menina. Aleluia. Muitas das vezes, querido e queridas, né, é normal. Você pode até se perder no meio do processo, diante de tantas informações, diante de tantas coisas. Mas o que nessa noite o Espírito Santo coloca no meu coração é que nós precisamos entender qual é o tempo, qual é a estação do processo em que nós estamos. Qual é o momento desse processo em que eu estou? Qual é o tempo desse processo em que eu estou? O que será que o Senhor tem tentado me ensinar para me fazer chegar até lá? Como é que eu estou caminhando nesse processo, nessa tempestade? Nós precisamos entender qual é o nosso momento, aonde nós estamos, e ainda que as circunstâncias te façam entender diferente daquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Ainda que aquilo que está acontecendo diante de você te cause a impressão de que Jesus parou, de que Jesus está atrasado, de que não vai acontecer, porque tanta coisa já aconteceu na sua vida, até mesmo um naufrágio. Eu quero te falar nessa noite para que você venha permanecer nesse processo com o Senhor, com o seu Deus. Que você não desista, que você procure entender: Senhor, eu estou no escuro, está confuso, não estou entendendo, eu estou à deriva, não estou entendendo. Fale com o Senhor, toque diferente. Senhor, não entendo isso, me revela. Ele vai te revelar, Ele vai te trazer o entendimento, Ele vai te trazer o esclarecimento. Eu só quero te pedir nessa noite que você que está lá com seu barquinho à deriva, parado, que você busque entendimento no Senhor. Que você não fique no seu barco parado, mas se for necessário que você pule e que você nade, para você chegar do outro lado, se arrisque. Porque aquele que está contigo e te mandou ir, Ele te garante. E ainda que as coisas não sejam da tua maneira, de como você espera que aconteça, se o Senhor te mandou ir, vá, porque Ele te garante, Ele já está no teu amanhã. Ele já está no teu amanhã. Aleluias. Você não vai morrer nesse processo. Agora chega lá quem consegue passar pelo meio, pelo processo. Chega na ilha, chega em Roma, quem consegue passar pelo processo. Chega no trono, na vitória,
quem consegue vencer o processo. Chega lá a governador, quem consegue vencer o processo. Então que nessa noite o Espírito Santo continue a falar ao seu coração. E que você não permita que o tempo desse processo, que a preocupação que você vive nesse processo, atrapalhe o tempo de preparo de Deus na sua vida. Não permita que a preocupação atrapalhe o seu preparo. Porque, irmão, se Deus já falou que Ele vai te dar, a porta está aberta. O milagre está pronto. Mas às vezes a minha preocupação, a sua preocupação em como chegar, em como fazer, atrapalha a preparação. Atrapalha o tempo de se preparar. A minha preocupação atrapalha a minha preparação. Porque o milagre está pronto, mas eu preciso passar pelo processo no tempo da preparação. E para isso, a minha preocupação não pode me neutralizar. Aleluias! E eu já vou fechar, irmãos, mas assim, eu preciso falar. Quando Deus fala que você vai chegar, Ele já preparou tudo lá do outro lado. É porque a gente só enxerga o começo e enxerga o fim. A gente não quer enxergar o meio, a gente não quer enxergar o processo. E aí a gente acha que a gente vai morrer no processo. Porque a gente só aponta para o final. Deus falou que eu vou chegar. Ótimo. Mas até lá eu tenho o tempo de preparo. Eu tenho o processo. Eu tenho um caminho. Coisas vão acontecer. Coisas vão se tornar mais difíceis. Não é tudo mil maravilhas. O evangelho é: você quer me seguir? Jesus disse: boa coisa, legal. Gostei, vocês querem me seguir. Larga a sua cruz? Larga os seus problemas? Não. Você quer me seguir? Toma a sua cruz. Toma os seus problemas e me segue. Aleluias. Jesus não falou deixa tudo e me segue. Não. Toma a sua cruz. Toma os seus problemas. Toma as suas dificuldades e me segue. Aleluias. Quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Davi, quando eu olho para Isaías, eu falo: meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, e do meu evangelho. Aleluias. Tenha misericórdia, meu Deus. E a gente sofre um naufrágio, a gente sofre uma tempestade, e a gente quer esmorecer, a gente quer abandonar Cristo, a gente quer servir de qualquer maneira, porque o difícil chegou na minha vida, o improvável chegou na minha vida. Aleluias. Não desista. Não desista. Porque aquele que se entregou na cruz por mim e por você nunca desistiu. E Ele acredita em você. Ainda que seus irmãos não acreditem em você. Por que Deus já está no nosso amanhã, irmãos? Deus prepara tudo. A gente que não sabe de nada. A gente não sabe de nada. E aí onde precisa entrar a minha fé e a sua fé. Como que Ele resiste? Como que ela resiste? Irmãos, só pode ter algo nesse negócio. É por isso que eu resisto. É por isso que você resiste. Pode ter algo nesse negócio que está acontecendo aí. E é Deus. Algo maior vai acontecer através da sua vida, pelo processo que você está passando. Aleluia. O que você tem na sua mão? Davi tinha o seu talento de tocar. Ele se aproximou da promessa, prestando um serviço. O que tem na sua mão, o que tem na sua vida, o que você tem vivido, o que você tem vivenciado, é isso que o Senhor quer usar. É a sua dor, é a sua experiência, é para que você cure vidas, é para que você fale do seu amor, é para que você fale como você resistiu ao naufrágio. Aleluias. Irmão José foi desacreditado pelos seus irmãos porque contou o seu sonho. Nós conhecemos a história. José foi lançado na cisterna, no poço, traído pelos seus irmãos, abandonado, rejeitado. Aleluias. Foi vendido como escravo. Ele foi escravizado, ele sofreu demais. Não tem nada de romântico. Ele foi escravizado.
E aí quando ele chega lá no Egito, após sofrer bastante, ele continua escravo na casa do seu senhor, Potifar. E aí depois acontece aquela situação com a esposa de Potifar, José sendo inocente. Ele é acusado e ele é aprisionado novamente. E José vai para a prisão, e a mente desse homem era uma mente tão poderosa, que a Bíblia fala que tudo que José fazia, ele tocava, ele prosperava, porque José era escravo, mas ele não tinha mente escravizada. Aleluias! Ele era escravo, mas a mente dele não era escravizada, não era mente de escravo. Então tudo que ele fazia perfeito. Ele transformou a prisão onde ele estava. Aleluias! Tudo que ele fazia era perfeito. Eu já vou terminar, irmãos. O relógio cortou meu raciocínio. Tudo que José fazia, ele fazia com dedicação. Ele se dedicava ao Senhor. E no meio desse processo, glória a Deus, lembrei. Espírito Santo. E no meio desse processo, José lá escravizado, nós sabemos que José ele chega a governador. Eu quero te contar só um detalhe dessa história de José. Por que Faraó da época de José não teve dificuldade em colocar um estrangeiro como governador? Porque esse Faraó, olha como que Deus prepara tudo para a sua chegada, para a minha e para a sua chegada. Olha como que Deus já está no meu e no seu amanhã, e a gente se preocupa extremamente com o nosso amanhã. Esse Faraó da época de José não era legítimo, um egípcio legítimo. Ele não era, ele era um Faraó estrangeiro. Ele era um Faraó que chegou, tomou o poder de um Faraó legítimo. Ele era um Faraó que pertencia ao povo. Deixa eu achar aqui. Ixos. Ele era um faraó estrangeiro que pertencia a um povo chamado Ixos. O povo que veio da Síria e de Canaã. Então, quando esse faraó chega lá, ele era um estrangeiro e ele era também da tribo de Sem. Ele era um faraó semita. E José também era semita. Então, quando José, que é estrangeiro, chega lá, esse faraó da época de José não tem receio nenhum em colocar José ao seu lado. Porque ele era um faraó estrangeiro e era semita, da mesma origem de José. Esse faraó tomou o poder de um faraó legítimo e entrou no lugar. Você entende que Deus já estava arquitetando tudo para a chegada de José no Egito, para sustento de José e sua família no Egito. Deus já estava arquitetando e preparando tudo. Então, queridos, quando José chega lá, José sobe no trono, com toda a dificuldade que ele passou, mas ele não encontra dificuldade para ser aceito por Faraó. E após a história de José, aí entra Moisés, aí entra um Faraó legítimo do Egito, que derruba esse Faraó de José e entra Faraó Amoses, aí já da época de Moisés. Então, queridos, que você possa guardar no seu coração que quando o Senhor te promete, Ele te garante. E Ele prepara tudo para a sua chegada. Que a gente possa nessa noite descansar o nosso coração. Que a gente possa nos entregar totalmente ao Senhor. Nessa noite, saia daqui com essa palavra. Irmãos, você vai sair, eu vou sair daqui nessa noite com essa palavra no meu coração. Você vai chegar na sua casa, possa ser que algo aconteça que te entristeça. Fica firme, como Davi ficou. Fica firme como Paulo ficou. Fica firme como José ficou.
Volte o seu coração e sua mente para Cristo. Creia que a porta está aberta, você vai chegar. Força no processo, força no meio. É no meio que as decisões acontecem. É no meio que as decisões são tomadas. É no meio que a gente vai passar. É no meio, irmãos, é no meio, é no meio, é no meio. É no meio, é no meio. E ainda que não acreditem em você, se aquele que te prometeu foi Deus, Ele é fiel, você vai chegar, você vai alcançar, vai acontecer na sua vida. Creia, porque Deus está conosco. Nós não vamos morrer nesse processo, porque o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Isso. Querido, querida, você que está em casa, eu gosto muito dessa palavra. Paulo, o barco quebra no meio do caminho e ele para justamente numa ilha chamada Malta. Malta vem da etimologia melita. Melita significa mel, ou seja, lá naquela ilha eles eram produtores de mel, algo doce, algo produtivo. Sabe, querido, talvez você veio aqui nessa noite, talvez você está me vendo aqui nessa televisão, no seu celular, e talvez era para você estar passando no melhor momento da sua vida. Talvez era para você estar passando na melhor fase da sua vida. Talvez você era para estar passando no melhor período, mas o barco quebrou, mas algo deu errado. Querido, eu quero orar por você, pela sua casa nesse momento. Não precisa vir aqui à frente. Eu gostaria que você que entendeu essa mensagem, você que está na sua casa, você que está aí assistindo, coloque isso a mão no seu coração. Talvez você está entendendo que você deveria estar passando a melhor fase da sua vida, mas algo aconteceu, algo de errado aconteceu no meio do caminho. Nós queremos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela ministração que foi falada aqui. Senhor, nós entendemos, Senhor, que em alguns processos, Senhor, algo de errado acontece no meio do caminho. Mas, Senhor, o barco quebra. Senhor, algo que não estava no nosso script acontece. Mas, ó Deus, nós entendemos que tudo está em suas mãos. Pai, nós colocamos a vida financeira dos seus filhos agora em suas mãos. Pai, nós colocamos a vida sentimental, a vida profissional, Senhor, nós colocamos em suas mãos. Pai, há pessoas que estão ao alcance da minha voz nesse momento, que precisam tomar uma decisão importantíssima e não têm ideia como vai fazer. Pessoas que precisam resolver um problema importantíssimo e não sabem como fazer. Pai, o barco quebrou, mas em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor, que é o dono do barco, o Senhor está no nosso barco, o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Pai, nós profetizamos, Senhor, que eles vão chegar ao seu objetivo. Aleluia. E tudo vai acontecer da sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nós decretamos uma palavra de vitória para o seu povo, para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa promessa, aplauda o Senhor Jesus aí. Isso. Você que está de pé, separa aí a sua oferta em nome de Jesus. Você que está na sua casa, você que está aqui nessa noite, tem o número do Pix também. Pastor, eu quero ofertar pelo Pix, tem o número do Pix. Isso. O número do Pix é o 141-201-717-36. Vou repetir, 141-201-717-36. Esse é o número do Pix, tá bom? Seja um semeador nessa casa, tá bom? Separou sua oferta aí? Isso. Pastor, não trouxe nenhum dinheiro. Levanta suas mãos, nós queremos orar. Isso, nós queremos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua infinita bondade. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Pai, nós pedimos, Senhor, que Tu possa abençoar a nossa casa. Nós pedimos, Senhor, que Tu possa abençoar, Senhor, a nossa despensa. Pai, nós pedimos que Tu possa abençoar a nossa vida financeira. Pai, nós abençoamos a sua igreja.
Nós abençoamos, Senhor, os recursos que estão entrando na sua casa. Pai, nós abençoamos o seu povo. Nós abençoamos esse pai, nós abençoamos essa mãe, nós abençoamos esse filho, nós abençoamos essa casa. Em nome do Senhor Jesus, crendo, Senhor, que Tu és o Deus provedor. Senhor, Tu és o Deus que vai prover as nossas necessidades. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida financeira, abençoe os nossos negócios, nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode trazer a sua oferta, em nome de Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Daqui a pouco a gente termina com ela. Quero apenas dar um anúncio aqui para você. Sábado, amanhã nós vamos ter o nosso Projeto Bombeiro Mirim aqui, tá bom? Projeto Bombeiro Mirim. As inscrições estão encerradas, né? Porque no primeiro dia, foi quinta-feira passada, irmãos, aquela chuva toda, eu estava saindo para pregar em outro lugar, eu passei aqui na igreja, aquela chuva toda, irmãos, a igreja ficou cheia. Então, amanhã o Projeto Bombeiro Mirim vai estar aqui. Se você está em casa, pastor, não estou fazendo nada, venha ser um voluntário, tem muita criança aqui para ajudar a coordenar alguma coisa. Hoje tem uma equipe já dos bombeiros pronta aqui, mas nem precisa de uma mão de obra ou outra, tá bom? Sábado, pela manhã, nós vamos ter nosso projeto Morada Kids. É um projeto com outras crianças, ou com as mesmas crianças, às 8h30 da manhã, tá bom? Então você que está aí querendo trabalhar na casa do Senhor, quer ser um voluntário? Vem para a igreja sábado, 8h30 da manhã, até às 11h, tá bom, irmãos? É muita criança, a gente precisa de voluntário, tá bom? Mas o quê? Domingo? Tá, domingo pela manhã, nós vamos ter uma reunião com toda a liderança da igreja aqui, tá bom? A gente vai estar alinhando alguns detalhes. A gente teve, sábado passado, a nossa festa da roça. Quem que teve na festa da roça aí? Isso! Irmãos, que festa! Eu estou surpreso, porque está sendo o comentário do bairro aí, né? Nossa festa, graças a Deus. Então, a gente vai estar alinhando alguns pontos, tá? Passando como é que ficou até a questão financeira da festa da roça. Nosso intuito da festa da roça foi para comprar o nosso som, e eu não quero dar uma notícia ainda, estou esperando para dar talvez domingo, mas tem uma boa notícia para a gente aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Raíza grita até mais forte. Então, a gente tem uma boa notícia para vocês aí, brevemente, tá bom? Então, domingo de manhã, às 9h30, que hora que eu falei? 9h30, a gente vai estar aqui tomando um café da manhã com a liderança da igreja, em nome de Jesus, beleza? E domingo, às 19 horas, grande culto de louvor e celebração. Irmãos, o que Deus tem falado aqui domingo, né? E Deus, Ele colocou uma palavra maravilhosa no meu coração no domingo, e eu tenho certeza que Deus vai falar através dessa pessoa aqui ao seu coração, tá bom? Amém? Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Isso. Quero agradecer a Tati, que Deus possa continuar abençoando sua vida. Um dia eu quero pregar assim também, para você. E quero avisar também, fazer um anúncio aqui, a gente está montando a programação, uma programação bem top, para o mês de setembro, tá bom? O mês de setembro, a gente vai fazer as quartas-feiras aqui, uma campanha, eu posso dizer assim, e a gente está alinhando com alguns pastores. Eu já tenho aqui por certo, pastor Marco da C vai estar aqui ministrando, vai estar ministrando conosco aqui, pastor Júlio Falcão, da Divec, tem outro pastor, qual é o nome do outro pastor? Glaucio Goulart, também da Divec. Então, irmãos, vai ser o mês de setembro assim, ó, daquele jeito, tá bom? Então venha, já vai, daqui a pouco a gente vai estar compartilhando nas redes sociais, tá bom? Ainda no mês de setembro, de agosto agora, no dia 28, o último domingo do mês, nós vamos fazer o nosso batismo aqui na igreja, irmãos. Então,
Você que quer se batizar, me procura, tá bom? Você que quer se batizar, nos procura. E até sexta-feira agora, a gente vai estar fazendo a camisa da morada. Até que enfim, pastor, fala, até que enfim, pastor. Então a gente tem uma camisa top da morada, tá bom? Só que eu preciso de 50% até sexta-feira. Então você aí que quer uma camisa top, tá lá no grupo da igreja, vai estar rolando nas mídias sociais no grupo aí. Pastor, uma camisa top, preta, a malha muito boa, tá? Malha de marca. R$35 o valor, R$35. Então, você quer uma camisa? Me procura aí até sexta-feira, que a gente vai estar lá mandando esse valor para a empresa, para a pessoa fazer. E na outra sexta-feira a camisa já está em mãos, tá bom? Vamos orar? Estenda suas mãos aí em direção aonde é a sua casa. Oliver, ora para a gente aí em nome de Jesus. Isso. Senhor, meu Deus, Pai, na Tua presença, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Jesus, muito obrigado pelas palavras ditas aqui nesse altar. Jesus, todo o que foi propósito aqui, Deus, tudo que foi colocado aqui, Deus, diante de Ti, aos Teus pés do nosso coração, Senhor, que chegue com um cheiro suave às Suas narinas hoje, Deus, e a Tua glória foi colocada aqui, Deus, nos nossos corações. Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor vem cumprindo, Senhor, tudo o qual o Senhor já falou lá atrás. Essa casa é uma casa de oração, e muitas vidas terão recomeço aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Faz assim com a sua mão em forma de concha. Quero agradecer você que está aqui conosco nessa noite, você que assistiu esse culto conosco, está nos visitando. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, tá bom? Domingo te espero aí, em nome de Jesus, às 19 horas em ponto, tá bom? Faz assim com a sua mão em forma de concha. Que o amor de Deus, a graça, a unção, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqui presentes, não somente hoje, mas para todo sempre. Que toda a igreja diga amém. Aplaudam o Senhor Jesus. Eu amo vocês.